Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse momento. Muito obrigado, Deus, porque temos agora a oportunidade de aprender mais sobre o Senhor, sobre a tua igreja, sobre a tua palavra. Eu peço, Senhor, que tudo que for discutido aqui seja útil para a edificação da tua igreja, que sejam coisas úteis, Pai, para que nós possamos ser uma mocidade mais sadia. E pedimos também, Pai, para que, em nome de Jesus, o Senhor fale nos nossos corações. Que o Senhor utilize deste capítulo para falar conosco, nos moldar à imagem do teu santo Filho. Me livre, Deus, de cometer qualquer tipo de erro, qualquer engano, e eu peço que tudo que seja falado aqui seja útil, Pai, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Obrigado à pessoa misteriosa que colocou água aqui para mim. Obrigado, Cláudio. Pois bem, deixa eu só abrir o esboço aqui. Pronto. Há 2 semanas nós começamos a estudar esse livro aí. Para quem não sabe, 9 marcas de uma igreja saudável. Na primeira semana, o Henrique trouxe uma palestra sobre esse primeiro capítulo aqui, falando sobre pregação expositiva. Ele falou sobre o que é uma pregação expositiva, ele falou do papel central da palavra de Deus, ele falou do papel da palavra de Deus em dar vida, em santificar, e o papel do pregador. Semana passada, eu falei sobre teologia bíblica, que é basicamente uma área da teologia que propõe explicar o que a Bíblia está contando como um todo. Qual que é a história que é passada de maneira geral na Bíblia, nesses 66 livros, se a gente fosse resumir ou dar um significado para o que é teologia bíblica. E na maneira como o autor ele organizou, ele explicou essa história contando sobre 5 atributos de Deus. Ele falou que o Deus da Bíblia ele é um Deus criador, é um Deus santo, fiel, amoroso e soberano. A ideia de hoje é falarmos sobre o que é o Evangelho. E os 4 pontos que nós vamos ver aqui são que as boas novas, o Evangelho, não são apenas que está tudo bem com a gente. Não são apenas que Deus ele é amor, que Jesus quer ser nosso amigo, que devemos viver corretamente. Muitos no meio da igreja se pediram, explica para mim o que é o Evangelho em 1 minuto, igual o autor lá lhe propõe no livro, explica para mim o que é o Evangelho. Existem muitas pessoas que não sabem explicar direito o que é isso. E têm um entendimento errado sobre o que é o Evangelho, o que são essas boas notícias. A ideia de hoje é nós compreendermos um pouco melhor, ou na verdade compreendermos completamente o que é o Evangelho e olharmos algumas coisas para aplicarmos nas nossas vidas. Primeiramente, evangelho, eu fui ler ali e pensei em evangelho. Evangelho vem dessa palavra grega aqui, euangelion. Aí, por exemplo, dá para dividir essa palavra aqui em 2, eu e angelion. Eu, por exemplo, tem um conceito de filosofia lá, eudaimonia. Se a gente for pegar a tradução é eu é bom e daimon seria tipo um demônio, um gênio, alguma coisa assim, mas a ideia de um tanto de filósofo lá é falar sobre um estado de realização, um estado de felicidade. Então, tem um conceito filosófico de eudaimonia que está relacionado a isso, a um bom gênio dentro de você, um bom entendimento, uma boa realização. Tem uma outra palavra também que é eutanásia, que seria boa morte. Então a gente vê aqui que esse prefixo eu aqui significa bom, boa, coisas assim. Angelion é bem parecido com a palavra anjo, né? Angelos. E angelion está falando sobre mensagem. Anjo significa mensageiro. Então, evangelho vem dessa palavra aqui, que significa uma boa mensagem, boas novas, uma boa notícia. E que boa notícia é essa? Que boa notícia é essa que Deus ele resolveu contar para a humanidade? Que boa notícia é essa que Jesus trouxe, que os apóstolos proclamaram, que nós proclamamos até hoje?
além de entender que boas notícias são essas, que diferença isso faz na minha vida? Uma vez que eu entendi o Evangelho, uma vez que eu entendi a boa notícia de Deus para mim, e daí? O que isso faz de diferença? E além da minha vida, olhando para nós aqui como mocidade, que diferença isso faz na nossa igreja? Uma vez que nós entendemos o Evangelho, que nós entendemos a notícia que Deus quis passar para a humanidade, o que isso muda na gente? Uma coisa importante também é, quando você está contando uma notícia, é muito importante você transmitir essa notícia corretamente. Por quê? Quando nós não transmitimos uma notícia da maneira correta, isso gera um entendimento errado na cabeça das pessoas. Aí, acho que algumas pessoas já viram esse vídeo que eu vou passar aqui, pode... Espera aí, rapidão, não passa ainda não. Algumas pessoas já viram, esqueci de falar aqui que você tinha que fazer para passar o vídeo. Aí se ficar alto é só diminuir. Algumas pessoas acho que já viram esse vídeo, já passei ele algumas vezes, em alguns contextos, falando de alguma coisa de hermenêutica, falando alguma coisa sobre interpretação, sobre coisas relacionadas à comunicação. Esse vídeo ele é muito interessante, ele é engraçado, pode dar o play aí. A comunicação, ou mais precisamente a sua ausência, nos afeta quase todos os dias. E nós vivemos no período mais crítico das comunicações de todos os tempos. Porém, se não comunicarmos com eficiência e clareza, nenhuma tecnologia deste mundo nos ajudará a transmitir nossas mensagens. Veja aqui um exemplo bem humorado das falhas de comunicação. Oh, Major, amanhã à noite, por volta das 21 horas, o cometa Halley será visível nesta área. Um evento que só acontece uma vez em cada 76 anos. Bem, lá de colocar os soldados em forma no pátio, em frente à intendência, eu vou explicar a todos esse raro fenômeno. Se acaso chover, nós não poderemos ver o cometa. Então coloque a tropa no teatro e eu lhes mostrarei filmes a respeito. Passe os detalhes para o capitão. E é só isso. Alô, capitão, por ordem do coronel. Amanhã às 21 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre o pátio em frente à intendência. Mas se chover, coloque a tropa em forma e mande todos para o teatro onde este raro fenômeno terá lugar. Um evento que, como se sabe, só ocorre a cada 76 anos. Como eu detesto ficar dando recado. Tenente, chegou bem na hora. Por ordem do coronel, que aliás está em muito boa forma, às 21 horas de amanhã o fenomenal cometa Halley fará uma aparição no teatro. Mas caso chova no pátio da intendência, o coronel vai dar uma outra ordem, o que só acontece a cada 76 anos. Mande o sargento informar a tropa. É só isso. Sargento, descansar. Amanhã, às 21 horas, o coronel vai aparecer no teatro com o cometa Halley. Um evento que só acontece a cada 76 anos. Se chover, o coronel mandará o cometa para o pátio da intendência. Informe a tropa imediatamente. Sentido! Muito bem, pessoal, atenção. Quando chover amanhã às 21 horas, o fenomenal general Halley, de 76 anos de idade, acompanhado pelo coronel, vai dirigir um ônibus da cometa no pátio da intendência em plena forma. É só isso. A comunicação, ou mais precisamente... Vocês viram aí que transmitir uma mensagem da maneira correta é muito importante. Se nós temos uma mensagem e nós não transmitimos essa mensagem da maneira correta, o sentido dessa mensagem ele é distorcido. E quando nós olhamos para o Evangelho, é muito importante que nós não tiremos alguma coisa ou acrescentemos outra coisa. Por quê? O Evangelho é a boa notícia de Deus. E distorcer essa notícia tão importante, pode afetar o entendimento das pessoas. E afetando esse entendimento, não é simplesmente o entendimento errado do horário que a igreja vai abrir. Não. É entendimento relacionado à salvação.
Não pode, essa mensagem ela não pode ser distorcida, porque a consequência de uma pessoa entender essa mensagem errada é morte eterna. Então, só ver aqui se está funcionando. Entendendo que nós temos que transmitir essa mensagem da maneira correta, o autor ele organizou a maneira de passar aqui essa informação do que é o Evangelho. Ele utilizou uma ferramenta de argumentação que é explicar o que algo não é. Aí, dessa mesma maneira, você já começa a rebater algumas perguntas e, ao mesmo tempo que você está explicando o que algo não é, você explica o que esse algo é. Ficou confuso, mas acho que deu para entender, né? Ele vai explicar, olha, o Evangelho, ele não é que tudo está bem conosco, ele não é que Deus é amor, que Jesus quer ser nosso amigo, que devemos viver corretamente, que é o que algumas pessoas acham que o Evangelho é. E, ao mesmo tempo que ele explica que não é isso, ele vai explicando o que o Evangelho é de fato. Então, a primeira coisa, as boas novas, o Evangelho, não são apenas que tudo está bem conosco. Muitos, eles olham para o Evangelho, eles olham para o Evangelho e enxergam, não, é uma mensagem motivacional. É uma mensagem para fazer as pessoas se sentirem bens com elas mesmas, é uma mensagem que vai trazer uma paz interior, só que o Evangelho ele não é assim. Muito pelo contrário. A mensagem, a primeira parte do Evangelho, ela começa trazendo algo que vai trazer um desconforto interior. A primeira parte do Evangelho, ela vem para mostrar, olha, não fique confortável. Não fique confortável porque as coisas não estão bem. Você não está bem com Deus. Você não está bem com Deus, eu não estou bem com Deus. Não existe essa ideia de que o Evangelho ele veio para nos motivar. O Evangelho, a primeira parte, ela vem para nos destruir. Ela vem para nos colocar para baixo, ela vem para nos colocar no sentido, olha, você não é aquilo que você acha que é, você não é bom do jeito que você acha que é bom, e você não está numa situação boa. Esse Deus aí que você busca, ou que você nem sabe que existe, esse Deus aí, ele está irado com você. Ele está irado com você porque você é pecador, eu sou pecador. Todos nós pecamos, todos nós alguns estão ainda debaixo da ira de Deus. Todos pecaram e não tem um justo sequer. Essa é a primeira parte do Evangelho. A primeira parte do Evangelho, ela não vem para colocar o homem para cima, mas para destruir o ego do homem, para destruir aquilo que o homem acha de si mesmo, de ele achar que ele é bom, de achar que ele é autossuficiente, de achar que ele, pelos próprios méritos, pode se chegar a Deus. A palavra, ela nos fala que todos nós somos pecadores porque Adão pecou e por causa de Adão nós nascemos no pecado. Por causa de Adão, nós já nascemos pecadores, nós nascemos rebeldes contra Deus, nós nascemos com uma motivação contrária a Deus. Nós não queremos a Deus com a nossa própria natureza, muito pelo contrário, nós queremos fazer aquilo que desagrada a Deus. É isso que nós somos, pessoas rebeldes a Deus, pessoas que querem fazer tudo, menos agradar a Deus. Essa é uma notícia bem desconfortável, especialmente não sei se eu diria que só no nosso tempo, mas nós temos muito de pessoas que não querem receber notícias falando contra o próprio ego. Elas não querem, as pessoas de maneira geral, nós não queremos ouvir que você não é bom. De maneira geral, as pessoas elas não aceitam isso. De maneira geral, as pessoas não aceitam ouvir que não importa o que você faça, você não vai conseguir ser bom por sua conta própria. Não importa o que você faça, você não vai conseguir alcançar algo bom de Deus pelo seu próprio merecimento. A mensagem do Evangelho, ela começa dessa maneira. Eu não sou bom, você não é bom, todos nós estávamos debaixo da ira de Deus, todos nós estávamos condenados à separação eterna de Deus, à morte eterna, a um eterno sofrimento, a um eterno estado em que Deus estaria distante de nós, em que nós de maneira alguma poderíamos nos relacionar com Deus. Essa é a consequência do pecado, esse é o salário do pecado. E pela longanimidade de Deus, pelo o longo ânimo dele de não se irar,
no momento de deixar a ira, deixar o momento da ira para o futuro, Deus ele não dispensou, ele não derramou a ira dele no momento que o homem pecou. Ele deixou que a história rolasse, e por meio da história, aí nós vamos entrar na continuação do Evangelho, ele trouxe a segunda parte do Evangelho. A primeira parte é para nos mostrar que nós somos pecadores, nós estamos num estado de rebelião contra ele, mas a segunda parte é para mostrar que ele proveu algo para nos religar. Aquilo que nós não conseguimos fazer por conta própria, Deus ele proveu no nosso lugar. A palavra ela fala, lá em Efésios 2, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. A palavra aqui, quando fala, vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, ou outras versões lá, delitos e pecados, essas duas palavras aqui, elas são parecidas, mas o significado mais provável que Paulo quis passar aqui é que essa palavra aqui, transgressão, delito, está relacionada a erros não intencionais. E o pecado a erros intencionais. Então, seria como se Paulo estivesse falando, olha, não importa se você errou porque foi sem querer, ou se você errou por querer. Você estava morto, tanto pelos seus pecados, pelas suas transgressões, pelos seus erros não intencionais, como pelos seus erros intencionais. Nós aqui costumávamos viver nessa situação. A palavra ela vai falar também, lá em Tiago, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Alguém poderia dizer para Deus, Senhor, não, esse erro aqui foi não intencional, eu não estou morto não, eu errei aqui sem saber, eu errei aqui sem querer, não. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Deus, não, mas o meu erro foi pequeno. Eu não matei, eu furtei. Olha só, matar alguém à imagem e semelhança do Senhor não é algo tão pior. A resposta de Deus é, não importa. Aquele que desobedece, tentando explicar isso aqui. Aquele que desobedece um mandamento, ele não está simplesmente desobedecendo um mandamento. Ele está indo contra a vontade do legislador. O legislador, ele colocou lá todas as leis lá, colocar algumas leis de Deus, não matarás, não adulterarás, não, cometer falso testemunho, é assim que fala? Não cometer falso testemunho, não importa se você transgrediu um ou outro, você é transgressor da lei. Aqui não é, eu sou pecador da lei do homicídio. Não, você é pecador, você é transgressor da lei, eu sou transgressor da lei. Não é de um ponto qualquer, mas é da lei inteira. Desobedecer a lei é atentar contra o caráter de Deus, é atentar contra a vontade de Deus. Então, não importa se eu desobedeci um ponto ou outro, eu desobedeci a lei, ponto. Uma outra coisa que nós vemos é, uma vez que alguém pode chegar e falar, não, mas eu desobedeci um ponto menor, ou não, foi não intencional, ou até mesmo foi intencional. Como que isso impacta o nosso relacionamento com Deus? O que isso faz de diferente? Como que alguém assim pode se relacionar com o Senhor? Lá em Romanos 3, está escrito assim, 3, versículo 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A palavra aqui, Paulo ele está complementando um raciocínio que ele começou no capítulo 1 lá de Romanos. No capítulo 1 de Romanos ele está falando, olha, a humanidade se desviou de Deus, a humanidade é pecadora.
Aí no capítulo 2, se algum judeu se levantasse para falar, não, mas são eles, mas nós aqui somos o povo escolhido, nós não somos pecadores, não. Paulo ele vai falar lá também, ó, você, nós aqui judeus também somos pecadores. No 3 ele vai concluir, olha, que concluiremos então? Estamos aqui judeus em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. A humanidade inteira caiu. A humanidade inteira está debaixo desse regime pecaminoso. E o que Paulo vai falar aqui é que não tem nenhum justo. Ele vai... Esqueci, acho que isso aqui está em alguns salmos. Esqueci agora. Mas ele vai replicar isso aqui do Antigo Testamento falando, olha, ou algum profeta, esqueci. Não há nenhum justo... Está em salmos? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Esse é o estado da humanidade. Esse é o estado da humanidade longe de Deus, que não consegue se relacionar com o Senhor. Esse é o estado natural do homem. Aí, uma coisa para nós refletirmos, que eu tinha começado a falar, e que o autor ele destaca isso também, o que isso representa no nosso relacionamento com Deus, se nós conscientemente, se nós alegremente, se nós repetidamente desobedecemos à vontade de Deus. Como que alguém assim pode se relacionar com o Senhor? Como que alguém assim pode se relacionar com o Criador do universo? Essa primeira parte não é uma parte muito palatável do Evangelho, é uma parte que muitos resolvem ocultar, porque não é uma parte que atrai. Não é uma parte que as pessoas querem ouvir, que nós somos pecadores, que nós desobedecemos à vontade de Deus, que nós estamos numa posição de rebelião e somos merecedores da ira divina. É uma parte do Evangelho que as pessoas não querem ouvir e muitos não querem falar. E não falando, elas entram naquele mesmo erro do vídeo que eu mostrei no começo. Não explicando o Evangelho de maneira completa, não explicando a mensagem que o Senhor quis transmitir de maneira completa, você vai passar um entendimento errado para as pessoas, e se as pessoas entendem de maneira errada o Evangelho, a salvação delas está em risco. Um segundo ponto que o autor ele vai colocar lá é que as boas novas não são apenas que Deus é amor. O Evangelho, ele não é, aí ênfase aqui na palavra apenas, que Deus é amor. Muitos no mundo, você perguntar, Deus é o quê? É quase automático a resposta das pessoas. Se eu, sei lá, pegar 100 pessoas aí, talvez uns 70% vai falar amor. É automático, você falar Deus é o quê? Deus é amor. Tanto é que tem até a igreja. Mas essa não é a maneira completa de transmitir o que é o Evangelho. O Evangelho não é simplesmente que Deus é amor. Envolve o fato de Deus ser amor? Sim, mas não é apenas isso. E isso me vem uma coisa que eu acho muito interessante sobre o diabo. O diabo, ele é um ser muito inteligente se a gente for parar para analisar a maneira como ele atua. Por quê? O diabo, desde o Éden, ele vem enganando a humanidade. Desde o Éden, o diabo ele vem contando mentiras, só que não são mentiras absurdas. Não são mentiras, a Isabelle está calçando um tênis tamanho 50. Olha que absurdo. Nem tamanho 50 é o quê? Dois desses azulejos. Não sei. Mas é algo absurdo. Acredito que todo mundo aqui, ninguém conhece alguém que calça um tamanho 50, ou sei lá, qualquer outra coisa assim. O diabo ele não vai contar coisas que são fáceis de ser desacreditadas, que não são palatáveis para o ser humano. O diabo ele vai pegar a verdade, ele vai pegar um aspecto da verdade e vai distorcer. Ele não precisa ir muito longe. Com Eva foi assim, ele não chegou, contou uma mentira gigante para Eva. Ele chegou, olhou, de alguma maneira, ele percebeu alguma coisa em Eva, foi testar. Não, Deus ele não quer que você coma isso, porque senão você vai conhecer. Esqueci o que ele falou, mas é algo assim, senão você também vai conhecer, você vai ser igual a ele. Não, Deus ele não quer que você faça. Ele pegou o que Deus tinha falado e distorceu um pouco. Com Jesus lá no deserto é a mesma coisa. Ele pega a palavra de Deus, distorce um pouco. Ele não chega falando a mentira.
Ele pega a própria verdade, ele pega a palavra de Deus, manda para Jesus e distorce alguma coisa. E da mesma maneira ele tem feito ao longo da história. O diabo, ele não vai se apresentar como, igual a gente vê em maneiras assim cartunescas, como um ser terrível, feio, chifre, enxofre, inferno. Ele vai se apresentar de uma maneira palatável. Ele vai se apresentar de uma maneira que parece com a verdade. O diabo, ele é mais ou menos assim. Achei engraçado ver esse meme, eu pensei em colocar aqui. O diabo, ele vai tentar te vender alguma coisa como verdade, distorcendo uma coisa pequena. Ele não vai fazer algo muito diferente, ele vai distorcer alguma coisa pequena, porque é fácil enganar com uma meia-verdade. Mas uma meia-verdade, ainda assim, é uma mentira. Se eu contar que o Evangelho é apenas que Deus é amor, se eu fizer como está sendo feito hoje, falando aí da hipergraça, de eu falar, enfatizar demais na graça, mas não focar na parte também que envolve santidade, não focar na parte que envolve arrependimento dos pecados, de mudança de vida, se eu ficar focando só na hipergraça, se eu ficar focando só em que Deus é amor, eu estou fazendo isso aqui. Eu estou pegando a verdade, eu estou pegando o Evangelho e dando uma distorcida nisso. E é isso que o diabo quer. Ele quer que essa mensagem ela seja transmitida. Ao meu ver, o que eu acredito que o diabo quer, que é melhor para ele, é que o Evangelho seja transmitido sim, mas não o Evangelho, uma versão do Evangelho. Uma versão assim, só muda esse ponto aqui. E se nós formos olhar para esse ponto aqui, que é enfatizar apenas em uma característica de Deus, nós estamos transmitindo o Evangelho da maneira errada. Olhar para Deus e escolher apenas um atributo dele não é muito diferente do que as pessoas no passado faziam. Não é diferente de nós olharmos para esse povo lá do passado que tinha diversos deuses e, não, esse aqui é o Deus do amor, esse aqui, olhando para Deus, como as pessoas, acredito que muitas pessoas fazem de maneira inconsciente. Não, eu sirvo ao Deus de amor, mas eu não quero Deus de ira. Eu sirvo ao Deus de misericórdia, mas eu não quero Deus de justiça, eu não quero Deus de santidade. Nós não podemos fazer isso com Deus, nós não podemos moldar a Deus a nossa imagem, moldar o Evangelho, a maneira como Deus se apresentou à nossa imagem. Ou é da maneira que Deus se apresentou, ou a gente está trabalhando para o diabo. E nesse argumento de falar que Deus é amor, muitos utilizam disso como pretexto para não buscar uma vida santa. Não, Deus é amor. Não importa, não. Ele vai te amar do jeito que você é, ele te quer do jeito que você é, e fazendo isso você você vai contra a primeira parte lá do Evangelho. A primeira parte do Evangelho fala, não, as coisas não estão boas com você e com Deus. As coisas não estão boas com a humanidade, com Deus, por quê? Ele não te aceita do jeito que você é. Ele não te aceita porque a humanidade está em rebelião contra Deus, a humanidade está, esqueci a palavra, mas a humanidade está aviltando a honra de Deus. Ele não aceita isso. A terceira parte que o autor ele vai colocar lá é que as boas novas não são apenas que Jesus quer ser nosso amigo. Muitos, eles olham para o Evangelho e entendem que, não, Jesus ele veio para ser meu amigo, ele veio para ser meu exemplo. Tem diversas pessoas que olham para Jesus e enxergam, não, ele foi um belo professor de moral, ele foi um belo espírito que ensinou como nós devemos viver em sociedade. Só que, novamente, isso são meias verdades. Se a gente for olhar o que eu falei aqui, de certa forma, Jesus ele ensinou sobre moralidade. Os ensinamentos dele, se a gente for seguir, se até os ímpios forem seguir, vão levar a um convívio bom entre as pessoas, mas esse não é o Evangelho. Embora seja parte dos ensinamentos de Cristo, esse não é o cerne, não é o núcleo do Evangelho. Jesus ele não veio simplesmente aqui para ser nosso amigo, embora ele fale, ele fala que ele é o nosso amigo. Ele não veio simplesmente para ensinar sobre moralidade, embora seja parte do ministério disso. Quando a gente vai olhar para Jesus, diversas vezes
ele fala para os discípulos que o propósito dele foi vir aqui para morrer. Quando a gente olha para os evangelhos, a gente enxerga que Cristo teve essa parte, sim, de explicar a lei de Deus, de falar sobre a vontade do Pai, mas diversas vezes ele está alertando os discípulos dele, igual acho que eu coloquei aqui, Marcos 10, 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Lá em Marcos 8, 27, acho que até o 38, está escrito assim: Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Opa, errei. Terminou aqui em Marcos 8:34. Essa parte aqui é de Romanos. Errei, gente, desculpa. Tinha que ter colocado alguma coisa para eu ver que eu tinha passado. Mas o que Jesus ele tá falando ali, ele termina o texto falando: olha, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nesse episódio aqui, a gente vê diversas coisas, eu não vou entrar, não vou expor esse texto não, mas o que Jesus está falando, que a gente vê em diversos momentos, é que o auge do evangelho, o auge, quando a gente está olhando para os 4 evangelhos, é a crucificação de Cristo. O momento mais especial, se a gente for até dividir isso, eu esqueci como é que está a estatística, mas era tipo assim, Mateus, se eu não me engano, 25% do livro, ou por volta de 25%, está tratando sobre a parte final do livro, sobre a última semana de Jesus. Lucas é um pouco menos que isso, Marcos um pouco mais, João, se eu não me engano, 1/3 do livro de João está falando sobre a última semana de Cristo. Então, se a gente for pegar até mesmo por número de questão de importância, os evangelistas, eles entenderam que, olha, a parte mais importante assim do ministério de Jesus, a parte que eu vou dedicar um tamanho considerável aqui para narrar, para escrever as coisas, foi a última parte dele, foi a parte que foi da última semana dele até a crucificação e a ressurreição. O evangelho, a parte principal dele, o auge dos evangelhos é a cruz. E quando a gente vai olhar, a cruz, ela é um instrumento terrível. É um instrumento que era utilizado para humilhar as pessoas, era um instrumento de tortura, era um instrumento de morte, e essa mesma cruz é o centro daquilo que nós chamamos de boas novas. A boa notícia de Deus, o centro dela é esse instrumento. Por quê? Porque aquele que estava naquela cruz, ele tomou a ira de Deus no nosso lugar. A cruz ele é o centro do evangelho, porque naquele momento que Jesus ele se sentiu sozinho, naquele momento em que ele clamou pelo Pai lá, eu esqueci o que Jesus fala, mas por que me desamparastes? Eu esqueci a frase do texto lá, mas aquele momento que ele clama por Deus e questiona por que ele está desamparado, naquele momento
A ira de Deus estava descendo sobre ele. Naquele momento, Cristo estava tomando a ira de Deus no nosso lugar. A cruz ela é importante porque ela é a solução para o nosso problema. A lógica de Deus, acho que eu já tinha comentado isso antes, a lógica de Deus é o seguinte: se eu, por exemplo, eu vou e dou um soco no Henrique, é justo nós acreditarmos que, acredito que a maioria aqui vai achar que é justo o Henrique me retribuir isso. Agora, imagine alguém ofendendo ao Deus Santo. Imagine alguém ofendendo aquele que é todo-poderoso, aquele que não tem erro nenhum. Imagine alguém indo contra esse Deus. O proporcional para essa resposta é a morte eterna. E Deus, a justiça dele exige que ele puna, que ele haja com justiça aqueles que cometem tal ofensa contra ele. Nós estávamos debaixo desse jugo, nós estávamos debaixo desse julgamento, mas Deus, no seu amor, esse Deus que ele não é apenas justiça, mas ele também é amor. Ele não é apenas santidade, mas ele também é misericórdia. Ele olhou para nós, ele olhou com amor e traçou um plano para que ele derramasse, ele fosse justo, ele derramasse essa justiça em alguém, em vez de derramar nas nossas vidas. Esse Deus escolheu derramar a justiça dele no próprio Filho para não derramar em nós. E é isso que a gente vê lá em Romanos 5, versículo do 12 até o 16. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois, antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Pois, antes de ser... Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. O que Paulo está falando aqui? Olha, por causa de um pecado, todos morreram. Por causa da transgressão de Adão, todos estavam debaixo desse julgamento de morte, todos estavam debaixo da ira divina. Mas por causa da justiça de um, por causa da justiça de Cristo, nós temos essa dádiva, nós temos esse presente. A dádiva decorreu de Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um homem só, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Se por causa de Adão todos morreram, todos estão debaixo desse jugo da ira de Deus, por causa de Jesus, nós temos esse presente de Deus, nós temos essa oportunidade de sair debaixo da ira do nosso Senhor. Jesus, ele é aquilo que Adão não conseguiu ser. Jesus, ele aí continuando a mensagem do Evangelho, é crendo no nome de Jesus, crendo no que ele fez por nós, que nós alcançamos essa dádiva. Aí, entrando para algumas coisas que Jesus fez, o autor ele coloca, acho que pelo menos esses 4 pontos lá, e ele passa brevemente explicando, olha, ele ainda está nesse tópico do fato de Jesus, ele não é apenas nosso amigo, encarar Jesus como, não, Jesus é meu amigo, encarar Jesus apenas como isso, esquecer, não se atentar, assim, como é que eu falo? Eu esqueci as palavras que ele usou, mas seria como se eu chegasse para um médico, um cirurgião, alguma coisa lá, não, ele é assim, um cara super renomado, que salvou diversas vidas, não, ele é um médicozinho, ele é um cara que ajuda as pessoas ali,
não sei o que, não. Você esquece o tanto de outras coisas que a pessoa fez, o tanto de outras coisas mais louváveis. É mais ou menos esse o ponto que o autor ele quis passar. Eu só esqueci a maneira como ele passou isso. Mas olhar para Jesus, encará-lo apenas como amigo, é esquecer que ele é o nosso Redentor, ele é aquele que trouxe essa reconciliação, ele foi a propiciação no nosso lugar, ele é aquele que nos justifica. E o autor ele vai explicar o que é cada um desses tópicos. Redenção é um conceito que a gente vê lá desde o Antigo Testamento. Nós vemos que Deus, por meio da lei, ele instituiu o Redentor em algumas situações. Por exemplo, uma pessoa ficou escrava. Aquele que fosse lá resgatar essa pessoa da escravidão, comprá-lo de volta para que ele fosse livre, seria o redentor dessa pessoa. Esse é um dos casos da pessoa ser redentor no Antigo Testamento. E quando a gente vê a palavra de Deus, ela nos fala que nós estávamos nessa escravidão do pecado. Nós estávamos debaixo desse jugo do pecado, nós estávamos como servos do pecado, e Jesus, ele trouxe essa redenção para as nossas vidas. Jesus, ele nos libertou da servidão do pecado. Ele é o nosso Redentor. Ele também é aquele que nos reconcilia com Deus. Nós, por nossa própria conta, por nossos próprios esforços, nossos merecimentos, nós não conseguimos nos relacionar com Deus. Deus, ele não olha para pecadores e se relaciona com esses pecadores. Aquilo que foi perdido no Éden, Jesus restaurou. Aquilo que nós não conseguimos, que era nos relacionar com Deus por causa de Jesus, por causa do sacrifício dele, da justiça dele, vou falar da justiça aqui embaixo, mas por causa do sacrifício de Deus, de Jesus, do sangue dele nas nossas vidas, Deus ele não nos olha mais com ira e nós temos novamente acesso a ele. Aquele acesso que era restrito, aquele acesso que era dificultoso, que o sumo sacerdote tinha que fazer uma vez ao ano, tinha que fazer sacrifícios, tinha que ter um incenso para se separá-lo da glória de Deus. Esse acesso que ele tinha, agora nós temos também, não precisamos mais disso, porque Jesus ele nos reconciliou com Deus. Uma outra coisa, Jesus ele também é a nossa propiciação. A propiciação, que vem da palavra de ser propício, tinha na arca, em cima da arca tinha a tampa lá, que era o propiciatório. Quando o sacerdote ia fazer lá o sacrifício, ele fazia uma propiciação. Propiciação esqueci como é que o sentido, a parte original lá da palavra, mas está no sentido de tornar algo propício, no sentido, olha, existia alguém que estava irado, você fez algo e essa pessoa agora não está irada, mas está propícia a você. Então, o que Jesus fez, esse ato de propiciação aqui, foi a oferta dele de, olha, aquilo que eu não conseguia fazer, que era acalmar a ira de Deus, aquilo que eu não podia fazer por conta própria, a morte dele me propiciou, me tornou propício a Deus. Ele foi a propiciação no meu lugar. E, por fim, aqui, a justificação. Nós não temos justiça por nós mesmos. A única coisa que nós podemos falar, Deus, me dá isso aqui que eu mereço, seria a ira dele. Mas agora, Cristo, ele nos justificou. O que é esse justificar? O Fabrício, ele gosta de usar uma imagem, que é uma ilustração que é muito interessante. O ato da justificação é como se eu tivesse uma dívida enorme, uma dívida infinita lá no banco. Deus, com Cristo, ele não simplesmente chegou e quitou a minha dívida, mas além de quitar a minha dívida, ele depositou um saldo infinito. É mais ou menos isso que é a justificação. Deus, ele olha para mim, olha para cada um de nós aqui, não mais enxergando os nossos pecados, mas ele enxerga a justiça de Cristo nas nossas vidas. Nós somos justos não porque nós fizemos algo para sermos justos, mas porque a justiça de outra pessoa nos cobre. Novamente, encarar Jesus apenas como amigo é não olhar para a magnitude do trabalho dele, da obra dele nas nossas vidas e ignorar esses fatos aqui. De novo, a palavra que o autor ele repete aqui, ele usa muito esse
apenas. Por quê? Novamente voltando. O trabalho do diabo, na maneira como eu enxergo, não é contar uma mentira grande, é distorcer a verdade. E se nós formos olhar Jesus apenas como amigo, ou então Deus apenas como amor, nós estamos distorcendo a verdade. Por fim, o autor ele vai colocar esse ponto aqui falando que as boas novas não são apenas que devemos viver corretamente. Novamente, a palavra, o evangelho, ele vai nos ensinar diversas coisas sobre a vontade de Deus, vai nos mostrar qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas, como nós devemos viver de maneira correta, mas o evangelho ele não é apenas isso. O evangelho ele não é apenas um ensinamento sobre moralidade, não é apenas um ensinamento que as pessoas devem ser boas com as outras, ele não é apenas um ensinamento que você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que congregar. O Evangelho ele não está simplesmente ensinando isso. O Evangelho ele não é um aditivo na vida das pessoas, no sentido de, a vida de todo mundo aqui é um bolo e o Evangelho é a cereja, só está lá para enfeitar, para melhorar, para deixar mais bonito. Não. Tem uma frase que eu vi, eu esqueci quem falou, estava vendo um podcast, aí esse cara falou um negócio que eu fiquei, interessante que ele falou. Acho que eu já tinha repetido isso aqui também. Deus, ele não é simplesmente, Deus, ele está aqui para preencher um pedaço no meu coração, existe um buraco no coração das pessoas que só Deus pode preencher. Não. Esse cara, ele falou, olha, Deus ele não é simplesmente isso. Deus ele não quer preencher um buraco no seu coração. Deus ele quer pegar você, te destruir por completo e te reconstruir o seu coração ao redor dele. Ele não quer apenas um lugar no seu coração, ele quer que a sua vida inteira seja reconstruída ao redor dele. Olhando assim, o Evangelho ele não é simplesmente algo para acrescentar nas nossas vidas. O Evangelho não é a cereja do bolo, ele não é um aditivo. O Evangelho é algo que tem que trazer uma transformação radical. Aquilo que Jesus fala lá para os discípulos, olha, aquele que quiser me servir, toma a sua cruz e me siga. Não é um pedido fácil. O que Jesus estava pedindo ali, aquele que quer me servir, morra para si mesmo. Aquele que quer me servir, não é simplesmente, muda um aspecto aí da sua vida. Não, eu quero que você morra e me siga. Que suas vontades morram, que os seus desejos morram, que você que você seja remodelado para me seguir. O Evangelho, ele exige essa transformação. Ele não é simplesmente, ele não é apenas algumas regras de condutas morais. Não. O Evangelho, ele exige uma transformação radical na vida das pessoas. E o autor, ele coloca ali 2 pontos muito importantes sobre o Evangelho que estão relacionados com a pregação de Jesus. Se a gente fosse resumir assim, outro resumo, em 2 pontos, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15, está escrito assim: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O começo do ministério de Jesus foi esse. Foi uma chamada ao arrependimento e uma chamada para crer na notícia que ele estava pregando. Uma chamada ao arrependimento, por quê? Primeira parte da mensagem, primeira parte do Evangelho, nós estávamos em rebelião contra Deus. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos distante do Senhor, nós estávamos nesse estado de morte, de servidão do pecado. E isso exige arrependimento. Exige uma transformação de mente, exige uma completa remodelação da maneira como nós enxergamos o mundo, como nós nos enxergamos, como nós enxergamos o que é certo, o que é errado. A primeira parte do Evangelho exige arrependimento. A segunda exige fé. A segunda, nós devemos crer nas boas novas e crer em que, se fosse resumir, crer que é somente por meio de Cristo que nós obtemos a salvação. É somente Cristo que nos justifica, que nos reconcilia, que nos torna propícios a Deus. É crer que somente nele nós encontramos isso, e não mais nas nossas próprias obras, não em outra pessoa, não em qualquer outro meio. É crendo nessa verdade. Esse é o Evangelho. Resumindo aí tudo que o autor falou, ele trouxe aí uns 4 pontos assim
explicando o que o Evangelho não é. E nesses 4 pontos, ao mesmo tempo que ele rebatia o que o Evangelho não é, ele explicava o que o Evangelho é. E se a gente fosse resumir tudo aí de novo, olha, a pregação do Evangelho, ela envolve nós entendermos a nossa situação. Nós não estávamos de boa com Deus. A relação do ser humano com Deus antes de Cristo, a relação do ser humano caído com Deus, a natureza do ser humano é contrária ao Senhor, é uma natureza rebelde, é uma natureza debaixo do pecado, é uma natureza que, se não fosse Cristo, nós estaríamos destinados à morte eterna, à dor, à separação, a esse estado eterno de sofrimento. Mas aí a segunda parte do Evangelho, Deus intervém. Deus intervém e envia Cristo. Envia Cristo que morre no nosso lugar, que aceita a ira de Deus no nosso lugar, que aceita o castigo que era meu, o castigo que era seu, e nos torna justos, nos torna propícios a Deus, nos reconcilia, nos resgata dessa nossa escravidão, nos resgata daquilo que nós não podíamos fazer por conta própria. E é crendo nessa mensagem, crendo de que Jesus fez isso por nós, crendo apenas no nome dele para a salvação, crendo que é ele que nos justifica, crendo que nós não temos condições nenhuma de nos achegarmos a Deus, é tendo essa fé lá, quando o Tiago ele vai falar, falando sobre fé e obras, você tem fé? Beleza, os demônios também têm. Olha só, essa fé pegando aí a fé demoníaca, eles creem em Jesus? Creem, claro, eles sabem do destino deles, sabem de tudo que Jesus fez, sabem que ele morreu por nós, mas essa fé não transforma a vida dos demônios. Agora a fé genuína, ela não apenas é algo intelectual de que, eu entendi, não, é algo que transforma as nossas vidas. É algo que vai gerar nas nossas vidas santidade, é algo que vai gerar obras nas nossas vidas. Então, o Evangelho envolve isso, envolve esse arrependimento dos nossos pecados, arrependimento das coisas que nós fizemos, das afrontas que nós fizemos contra Deus e ainda fazemos, nós temos que nos arrepender todos os dias e crer que é Cristo Jesus que nos justifica, Cristo Jesus que nos reconcilia com Deus. E é só Ele que pode fazer isso. Nós não temos poder para fazer isso. Aí, concluindo, novamente, que eu tinha colocado lá no começo. Que boas notícias são essas? Expliquei aqui agora. Que diferença isso faz na minha vida? Como eu tinha explicado, se você entende uma mensagem da maneira errada, aquela mensagem lá que foi passada pelo general, aquela mensagem que foi até lá embaixo, se você entender ela errada, não vai mudar tanto assim na sua vida, não. Agora, se você entende o Evangelho de maneira errada, a sua salvação está em risco. Se você não entende o que Deus fez por você, se você não olha para a sua vida e se enxerga como pecador e que precisa de Deus e que é somente Jesus que fez algo para te reconciliar com Deus, se você não tem esse entendimento, a sua salvação está em perigo. Acredito eu, todos nós aqui temos esse entendimento correto da diferença que isso faz do entendimento correto do Evangelho e uma coisa para nós refletirmos, será que nós temos radicalmente mudado as nossas vidas com o Evangelho? Será que esse Evangelho ele transformou as nossas vidas de maneira radical ou não, só uma coisa a mais intelectual que eu entendi na minha vida? Só algo a mais, a cereja aqui do bolo, algo para eu ter uma moralidade na minha vida? É isso que o Evangelho é para você? Ou é aquilo que Cristo estava convidando as pessoas lá, toma sua cruz e me siga? É algo que transformou a sua vida radicalmente, ou é simplesmente um agregado aí na sua vida para completar uma determinada área ali no seu coração? Por fim, que diferença isso faz aqui na nossa igreja? Nós estamos estudando esse livro porque nós entendemos que nós queremos ser uma mocidade melhor, nós entendemos que nós queremos ter estarmos mais embasados, termos uma base melhor para que nós possamos construir algo daqui para frente. E o entendimento correto do Evangelho traz isso para as nossas vidas. Se nós, de fato, formos transformados por essas verdades, isso vai trazer fruto no nosso meio.
Não somente isso, mas tudo aquilo que já foi passado e que vai ser explicado depois, se nós de fato não apenas sentarmos aqui e assistirmos, mas de fato nós refletirmos e pedirmos a Deus para, ó Senhor, eu não entendia o Evangelho da maneira correta. Ah, Deus, sei lá, nos últimos dias, últimos meses assim da minha vida, o Evangelho, servir o Senhor é só mais é um clube aqui, a igreja. Eu venho aqui, estou ali inscrito lá no hall de membros, mas é um clube social. Se nós entendermos esse ser igreja apenas como isso, o Evangelho ele não transformou as nossas vidas de fato. Se nós, de fato, tivermos a vida transformada radicalmente pelo Evangelho, isso tem que produzir frutos, fruto de arrependimento, fruto de santidade na nossa vida e fruto de, não sei como é que eu chamo isso, mas de entender quem Deus é e como se relacionar com Ele, ser grato, ser alegre pelo que Cristo fez no nosso lugar. Era isso. Hoje, acredito que não tem nada mais aqui não. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque temos mais uma vez a oportunidade de aprender sobre a Tua Palavra, temos mais uma vez a oportunidade de ouvir sobre o Teu Evangelho, Pai. Muito obrigado por essa boa notícia. A boa notícia, Deus, de que, embora nós estivéssemos numa situação terrível e que possamos ter essa compreensão, Pai, de quão terrível era estar debaixo da ira do Deus vivo. Mas muito obrigado por Cristo Jesus. Muito obrigado porque Ele aceitou a Tua ira no nosso lugar. Muito obrigado porque a única coisa que o Senhor exige de nós é que creiamos no nome dEle. E que essa fé que possamos exercer em Cristo seja de fato a fé verdadeira, a fé genuína, que transforma as nossas vidas, que muda o nosso ser, que faz, Pai, com que vivamos de maneira santa, Deus. Não para tentarmos merecer algo do Senhor, mas, Pai, como maneira de gratidão, como maneira de glorificar o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos, transforma as nossas vidas de maneira individual e transforma-nos aqui, Pai, como mocidade, para que possamos crescer de maneira saudável. Em nome de Jesus oramos. Amém. Você quer dar algum recado, Glaico? Beleza. Não sei porque que eu estou apontando esse negócio, é Bluetooth. Ok, então aí já fomos esses 3 pontos aqui. Semana que vem o Glaico ele vai falar sobre essa quarta marca de uma igreja saudável, que é o entendimento bíblico de conversão. O que é de fato você se converter? Aí temos aqui, acho que todo mundo aí que comprou o livro pode ler, adiantar, entender o que vai ser falado aqui. Para quem não ouviu, o Glaico falou que se alguém quiser resumo, só mandar uma mensagem para ele que ele manda o resumo. Vamos orar para encerrar? Pai, muito obrigado porque estamos aqui. Obrigado, Deus, porque a Igreja do Senhor se reuniu para Te louvar, a Igreja do Senhor se reuniu e pedimos para que a palavra que o Senhor falou conosco, que não fique inerte, mas que cause uma transformação nas nossas vidas. Oramos, Deus, para que o Senhor nos abençoe, para que onde quer que estejamos, sejamos servos do Senhor, servos fiéis, e que o Senhor venha nos guardar, que possamos sair daqui, irmos para as nossas casas em paz, e que as nossas mentes estejam focadas no Senhor e em Te glorificar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Tchau.